Nessa manhã eu queria falar com vocês um pouco sobre um tema que eu fiquei refletindo bastante essa semana. É um tema também muito comum no nosso meio, o meio que eu digo, meio cristão, meio evangélico. Nós vamos falar um pouquinho sobre a presença de Deus e qual seria o desejo da nossa vida em relação a isso. Então hoje nós começamos, semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então hoje é uma introdução também para a gente ter todos o mesmo fundamento, sair do mesmo lugar e refletir juntos sobre isso. Esse termo da presença de Deus, essa palavra presença de Deus, ela é uma palavra que caiu no vocabulário nosso cristão e é falado o tempo todo. A gente ouve falar isso, eu quero mais a presença, as canções falam isso o tempo todo, né? Estar na presença, entrar na presença, sentir a presença. A gente tem as nossas músicas aqui também, a gente ama tua presença, né? Senhor, em tua presença. Fala aí uma música que fala presença, tem a presença na palavra. Aquela antiga, né? Jesus. Reunimos aqui. Tem muitas outras. Eu tenho 2 ou 3 músicas que eu escrevi que tem palavra presença. A gente gosta dessa palavra. A gente fala muito isso. E a conversa é: será que a gente entende o que ela significa para nós de verdade? Qual é a realidade dela para nós hoje? Como é que surgiu essa história toda sobre presença? Faz sentido ficar pedindo presença? Não é? Incomodando Deus com tua presença, parece que a gente está cobrando, exigindo. A gente precisa falar sobre isso, né? No nosso repertório aqui eu contei por cima mais de 17 músicas que falam da presença. A gente precisa entender esse negócio, porque a gente fica falando dele toda hora. Vocês entendem bem se eu pedisse para vocês explicar o que significa a presença de Deus? Todo mundo ia ter uma certa opinião, concorda ou não? Alguns até uma opinião talvez errada, alguma opinião menos do que pode ser, alguns mais próximos do centro, outros talvez se possam dizer, na verdade a gente canta isso faz um tempo, mas eu não entendi ainda o que vocês querem com isso. O que vocês querem com isso quando vocês falam sobre isso? Então o termo presença, se você pegar aí, do sentido natural da palavra presença, ela aponta para algo mais do que a ideia de estar no mesmo ambiente com alguém apenas, né? Presença é aquilo que a gente percebe, é algo que a gente pode sentir, experimentar, ou algum grau de proximidade com a pessoa. É diferente você falar assim: o Maurício está presente. Por quê? Porque ele está lá. Mas a presença dele talvez não esteja me impactando nesse momento, não esteja exercendo em mim nenhuma influência. Entende a diferença? Então é mais do que estar presente, mas tem a ver com esse termo de estar presente. É aquilo que nós podemos perceber então, né? A presença ela envolve um tipo de conexão real, concreta, com aquilo que é o objeto dessa presença. É algo que a gente percebe isso até no dia a dia. Quando nós falamos então de presença de Deus, nós estamos nos referindo a algo que vai além do simples conhecimento de que Ele existe ou Ele está em algum lugar. Quando nós falamos de presença de Deus, comece a pensar mais para além do simplesmente Deus é onipresente, Deus é onisciente, todas essas coisas são verdadeiras. Mas quando nós nos referimos à presença, você precisa trazer para esses outros entendimentos de estar presente e de a presença ser percebida, de ser uma coisa notada. Isso é presença, ok? Consegue entender essa diferença? Eu não estou trocando uma pela outra. O que eu estou fazendo é dizendo: Deus é onipresente, então Ele está aqui e Ele está em todo lugar, né? Ele está presente no universo, porque Ele é o formador e sustentador do universo. Não é uma ideia panteísta de Deus estar na natureza como se Ele estivesse na arvorezinha, e vamos adorar a arvorezinha, os bichos. Não é essa a ideia. É a presença de Deus como onipresente refletido na sua criação. Mas há um aspecto de presença. A presença fala de mais do que saber a respeito de uma pessoa, de mais de saber que Ele está presente em algum lugar. Fala daquilo que nos toca, fala de relacionamento. Vai para além do conhecimento que você pode ter teológico, até bíblico, daquilo que é Deus, mas é algo que toca no coração e deveria influenciar a nossa própria conduta. A presença de alguém, nesse caso a presença de Deus. Na verdade, a presença é um anseio que Deus colocou no nosso coração desde a nossa formação.
Se você olhar o livro de Gênesis, vamos caminhar aqui em alguns textos para você ver isso. Gênesis capítulo 1, versículo 2, ainda diz que o Espírito de Deus se movia sobre as superfícies das águas. Ali já havia uma presença manifesta de Deus. De novo, se Deus é onipresente, se Deus é Espírito, se Deus está no universo, sustentando o universo, Ele ali está dizendo, e Ele além disso, de alguma forma estava presente nesse globinho que nós... Você gosta de astronomia? Você gosta de ciência sobre os planetas? Não é fantástico? Não é uma coisa absurdamente grande, maravilhosa, linda? Aqui diz que Deus escolheu estar presente sobre o nosso planeta, sobre aquilo que Ele iria formar ali. Então Deus está presente. E se você acompanhar o texto mais à frente, você vai ver que Deus estava presente também já na vida do homem. Deus, depois de ver todo aquele planeta, todo aquele caos, resolve dar ordem ao caos. A sua presença começa a trazer ordem ao caos. A sua intenção, a sua presença, o seu querer ali, o seu ser, vem e começa a trazer ordem ao caos. E no meio dessa criação maravilhosa, Ele cria então o ser humano. Ele cria o ser humano moldado à sua imagem. Ele o coloca num jardim especial, o chamado Jardim do Éden. Esse jardim não era apenas um lugar de provisão e de beleza, mas era também um espaço de comunhão. Começa a imaginar o Jardim do Éden. Não era apenas um lugar para ser bonito. Quer dizer, Deus podia ter criado o homem em qualquer lugar, aliás, certo? Solta esse homem, essa mulher ali, naquele cantinho ali. Deus coloca o homem e a mulher nesse jardim. Um lugar que, inevitavelmente, o homem e a mulher estariam apreciando Deus através da sua criação. Mas, além disso, a narrativa de Gênesis nos dá a entender que Deus visitava o jardim ao final do dia. Gênesis 3:8 diz isso. Diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Gosto de pensar essas imagens, né? Visualiza aí por sua imaginação. A gente usa a imaginação só para bobeira às vezes, mas usa agora com uma coisa boa. Imagina o jardim. E na virada da tarde, no finalzinho do dia, o homem e a mulher tinham um encontro com o Senhor. E o Senhor passeava no jardim. Era a gente vai chamar isso de um encontro íntimo, no sentido de intimidade mesmo, de proximidade. Porque o grande Deus estava agora caminhando com eles ali no jardim. E eles podiam desfrutar da sua presença. Era uma presença perceptível, não era mais o Deus onipresente apenas, onisciente, onipotente. Não era apenas o Deus em espírito, criador do universo. A presença dele era perceptível. Eles podiam ouvir, eles podiam ver, eles podiam sentir. Então essa era a forma do encontro que eles tinham com Deus regularmente. Esse era o plano de Deus, que nós pudéssemos conviver em comunhão com Ele plena, em um relacionamento próximo, um relacionamento tangível, um relacionamento contínuo. Esse é o jardim, essa é a razão do jardim. Você e eu fomos criados para essa relação com Deus. Vocês conseguem entender isso? Esse é o plano original. Algo criado com toda a criatividade do próprio Deus. Você e eu criados à imagem dele, para poder relacionar com ele. Eu anoto algumas coisas nesse texto. O que eu já disse antes, que presença aponta para relacionamento, né? Ela é mais do que apenas a existência de um ser, a existência de outro ser, mas a presença traz a ligação que aponta para um relacionamento. Então presença não é um estado, não é uma atmosfera. Se há presença, de fato, há possibilidade de encontro. Deus inicia essa relação amorosa conosco por causa do seu amor. Deus deseja criar esse mundo maravilhoso e Ele chama o mundo de bom. Esse mundo é muito bom, esse jardim é muito bom, mas falta algo. Falta algo para que eu tenha o prazer de compartilhar o meu amor. Eu quero que exista criaturas que vão poder experimentar o meu amor. Isso é o verdadeiro amor, né? Aquele amor que não é centrado em si, mas deseja que outros desfrutem daquilo que Ele é. A perfeição deseja que outros conheçam a perfeição. É isso que Deus está fazendo. Ele vê que falta algo, então Ele cria alguém à sua imagem e semelhança para que pudesse ser realmente compreendido.
Algo que talvez e possivelmente Deus não conseguia, não estava satisfeito nesse sentido, né? De somente com a natureza. É legal esse leãozinho que eu criei aqui, não é? Olha essa árvore, que coisa mais linda, esse fruto. Mas eu quero alguém que interaja comigo, alguém à minha imagem e semelhança, que exista uma conexão maior do que apenas ser criado, mas que responda ao meu amor, que possa responder ao meu amor. E Deus cria, e ao nos criar, Ele disse que isso era muito bom. E é a partir dessa criação, então, que Deus tem até quase que um compromisso diário, não é? Eu não sei dizer, não está nas Escrituras, a gente não pode falar isso, mas talvez Deus, nos primeiros dias antes de criar o homem e a mulher, Ele deixou lá o jardim, que legal, o jardim, dá uma olhadinha lá de cima. Está tudo bem no jardim? Ninguém está fazendo nada errado, né? O leãozinho não está comendo o coelhinho, a raposinha não está pegando a galinha, está tudo certo, perfeito. Deixa eu ver, as árvores estão dando frutos, tem algo bom. Mas a partir da criação do homem, Deus começa na virada da tarde, eu quero ir lá, eu quero falar com a minha criação, eu quero ir lá, estar com eles, presente. Alguns teólogos, e eu gosto de pensar nessa figura dessa forma, para você viajar um pouquinho aí no que a gente pode imaginar, alguns teólogos veem essa expressão do texto de Gênesis, inclusive, como o que a gente chama de teofania, uma manifestação do próprio Senhor Jesus ali no jardim, com Adão e Eva, não é? Cristo ainda pré-encarnado, antes da encarnação de Cristo. João diz que Ele era o Verbo, que Ele existia desde o princípio. Ele é aquele que vem e manifesta a glória de Deus. Então está ali o próprio Senhor, talvez representado, encontrando Adão e Eva. Relacionamento é importante, e a presença possibilita o relacionamento, possibilita o toque, possibilita receber, dar e receber. Presença traz isso em si. É tão engraçado perceber a questão da presença aqui em Gênesis, que até o homem, quando Deus cria a mulher, Ele fala finalmente. Percebe a beleza das pequenas palavras? Finalmente. Agora eu tenho uma que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós temos em nós, criado em nós, essa necessidade de termos desfrute da presença de um semelhante a nós. Isso é maravilhoso. Deus nos criou com isso. Homens e mulheres precisam da presença também de um semelhante. Presença é isso. A presença é um termo que não se aplica só a Deus, se aplica a nós, nós conhecemos esse termo. Presença é comunhão, e no jardim a presença é perfeita. E a comunhão é perfeita. Guarde isso na sua cabeça. Ali tudo é perfeito, até que então Adão e Eva, eles trocam a presença mais importante. Lembra da música do Olhos Fixos? Que a tua presença seja mais importante. Adão e Eva trocam a presença mais importante por uma presença secundária, pela presença mais fácil, vamos dizer assim, talvez, mais atraente, porque falava para eles de independência. Fica a dica, toda vez que você tiver alguma orientação que está não dando a você uma maior identidade segundo a vontade de Deus para a sua vida, mas querendo falar de independência, cuidado, que é uma pista muito boa, porque nós não fomos criados para sermos independentes, nem de Deus e nem uns dos outros. A independência, ela clama pela não prestação de contas. Eu cuido da minha vida e você se vire, cuide da sua. Não tem nada a ver com isso. Nós não fomos criados para isso. Se você ler o texto cuidado, você já está vendo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para termos relacionamento com Ele. Nós somos satisfeitos somente nele. É essa a mensagem do jardim. E ainda entre nós, ali na figura do homem e da mulher, nós somos, e aqui não estou falando só de casal, estou falando de ser humano, nós somos representados, nós encontramos a verdadeira, nossa identidade desenvolvida na comunhão. Por isso depois você vai ver Deus falar tanto sobre a formação de um povo, a formação de um corpo. Nós somos membros uns dos outros, e quando o dedo sofre, todo o corpo sofre. Nós somos criados para essa comunhão. Mas vocês sabem o que acontece com a história toda. Nessa atitude do homem, eles acabam
perdendo a presença perceptível de Deus. Eu não sei se a gente entende o grau de perda que aconteceu nesse momento. O jardim era perfeito, a comunhão era perfeita, mas o homem e a mulher trocaram uma presença por outra presença. E ao fazer isso, eles entraram num caminho que destruiu a possibilidade de uma presença perceptível de Deus. O jardim está agora fechado para vocês. Vocês não mais verão ao fim do dia. Não tem texto aqui sobre isso, mas você tem ideia do que grau de dor deve ter sido no coração de Adão e Eva, essa separação. Não há mais jardim para vocês. Vocês não podem estar mais na minha presença de como vocês estavam antes. Por isso eu fiz todo esse discurso no começo sobre a diferença da onipresença de Deus, que é real, e da presença perceptível de Deus. Porque quando Adão e Eva saem do jardim, Deus deixou de ser onipresente? Não. Ele deixou de sustentar o universo? Não. A vida deixou de existir? Porque se Deus tirar o sopro do seu espírito, a vida é toda sustentada pelo Espírito de Deus, toda a criação. Não é porque o mundo não reconhece a Deus que ele está sobrevivendo à sua própria força e condição. Se Deus remover o seu espírito da terra, isso aqui vira pó, que nem o negócio do Thanos, mano. Assim, ó, acabou. É Deus que sustenta toda a criação. Então Deus continua sendo onipresente, mas a sua presença foi perdida. A harmonia foi criada. A entrada do pecado na criação teve essa consequência horrível: o afastamento da presença especial de Deus. Adão e Eva escolheram rebelar contra a instrução divina, e por isso eles tiveram que sair do jardim. Não era apenas sair de um lugar abençoado, não era apenas sair do lugar que você mais gosta na face da terra, o melhor de todos os lugares que você possa imaginar. Era o rompimento de uma realidade, de uma relação de proximidade real com o Criador. A presença de Deus, como ela era experimentada. Mas a presença então foi perdida. E depois disso nós vemos a humanidade buscando maneiras de voltar a essa presença ou essa experiência, tentando restaurar essa comunhão da sua própria forma, ou tentando cobrir a falta dessa presença com outras coisas. E é daí que vem não só as coisas boas que nós criamos muitas vezes, como todas as coisas ruins que nós criamos. No fundo, eu e você estamos sempre tentando preencher a distância dessa... Morreu. Alô? Aqui está verde. Alô? Enfim. Deixa eu ver se aqui está funcionando. Vou falando alto, aí vocês descobrem. Morreu todos. Não há mais presença de som nesses microfones. Alô? Não tem problema. O pessoal vai dando uma olhada enquanto isso eu falo mais alto. Então, voltando aqui, né? Nós criamos todas as coisas boas e ruins da nossa vida, tudo que o homem cria de mal e tudo que a gente ainda consegue criar de bom, acaba sendo uma tentativa lá no fundo de recuperar a experiência da presença de Deus que nós perdemos e para a qual nós fomos criados. Está claro isso? Esse aí é o propósito final do homem e da mulher. Encontrar a alegria, o gozo, a satisfação apenas em Deus. Nós não vamos encontrar e nós perdemos isso no Éden. A queda coloca em nós, permite que entre nós, né, no nosso DNA humano, a corrupção do pecado. E a nossa autoridade sobre a terra foi perdida e foi entregue ao inimigo das nossas almas. Fica a dica aqui do apóstolo Paulo, na experiência de Adão e Eva, e na experiência também de Tiago, falando para nós. Paulo diz: não dê lugar ao diabo.
Não brinca com esse indivíduo nesse sentido. Cuidado. Se você der lugar a ele, ele é bem capaz de te convencer. A Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz, não é? Eu estava conversando com meu primo esses dias, ele fica tentando me convencer das loucuras dos crentes, né? Que ele não é muito fã de crente. E aí ele estava me contando a história do símbolo que o pessoal usa no rock and roll. Ele estava me mostrando que assim, pessoal, tá vendo? Esses crentes malucos falam que isso aqui é o símbolo do capeta. E não é, porque isso aqui é um outro símbolo. Ele foi contando a história de quem criou o símbolo, etc, etc. Enfim, nem sei porque eu estou falando sobre isso. Mas é porque eu lembrei do diabo, né? É por isso mesmo, eu sei o que eu estou falando. Não devemos dar lugar ao diabo, como Paulo fala disso, é porque assim, a gente acha que a gente vai reconhecer ele facilmente nas coisas, porque a gente ainda acha que o diabo é um ser de chifrinho. É isso que eu estou querendo dizer. A Bíblia diz que ele se disfarça até de anjo de luz. Tem diabo aí disfarçado de pastor, profeta, teólogo. Você vai encontrar. Político. Entende? Nesse sentido figurativo. Não é porque você não vê que não possa ser algo contrário a Deus. Aqui é questão de ser contrário a Deus. É só isso. O Tiago ainda diz, né? Resista que ele fugirá de vós. Não brinque com ele. Não tenta lidar só com ele. Volte para Deus. Volte para a presença de Deus, a palavra de Deus. Sujeitem-se a Deus. Deixe que Deus cuide disso. Talvez ele dizendo para nós, a sua função não é ficar ali brincando com ele, dar muita trela para ele. Eu posso falar, deixa eu conversar com esse diabo, chama ele aí, vou mostrar para ele aqui como é que é a palavra de Deus. Não faz sentido isso. Adão e Eva talvez foram correr esse risco. Olha só a confusão que nós nos metemos. Essa que é a grande verdade. Portanto, irmãos, desde o Éden e após o Éden, a queda, nós temos essa situação de distanciamento da presença perceptível de Deus. Mas o nosso Senhor vem trabalhando desde lá para que isso fosse recuperado. Porque o que Ele quer é que nós possamos mais uma vez desfrutar da sua presença e da sua comunhão da forma pela qual a gente foi criado. Muito obrigado. Por isso então Deus se manifesta na história da igreja, na história bíblica, desde lá do Antigo Testamento. É por isso que ele se manifestou a Abraão. É por isso que ele apareceu a Moisés na sarça ardente. A sua glória vem sobre o tabernáculo em um certo momento, vem sobre o templo. E o ápice da restauração da sua presença acontece com o nosso Senhor Jesus, quando ele vem. Percebam então a dinâmica dessa questão da presença. Nós temos toda a presença. Deus vem estar conosco, nós perdemos a presença, não é mais possível desfrutar dessa presença. Deus começa a se manifestar eventualmente. No Antigo Testamento ninguém segurava, ou ninguém tinha a presença de Deus constante. Deus vinha sobre alguns profetas, alguns juízes, alguns reis, alguns homens e mulheres de Deus, e os usava, mas a presença de Deus já não era também constante, mas era uma presença manifesta de Deus em momentos específicos. Quando eu vejo o esforço de Deus, vamos colocar essa palavra com muito cuidado, né? Mas quando eu vejo todo o coração de Deus, a intenção de Deus, no que Ele vem fazendo ao longo da história, pacientemente, nós estamos há quantos anos aí, pela história bíblica? Pelo menos uns 5.000 anos, desde que Deus nos criou, não é? Seguindo, e Deus vem trabalhando com o povo, e o povo reclama, e o povo nega, e o povo se rebela, e Ele salva o povo com grande poder, com grande mão. Ele cura o povo, Ele restaura o povo, Ele dá provisão para o povo, e o povo reclama, e o povo reclama, e o povo não está satisfeito. Nós somos incuráveis. Quando eu vejo esse esforço todo de Deus em nossa direção para restaurar aquilo que foi criado no início, eu não tenho como não lembrar de novo daquela música que eu compartilhei essa semana, para quem viu lá, uma música antiga que me veio à mente de novo, fazendo devocional, né? O que há de errado com o meu coração? O que é que está de errado com o nosso coração, gente? Sabendo que Deus está tão focado, tão direcionado e tão entregue a nos restaurar e a cuidar de nós, nos permitir a sua presença. O que tem de errado com o nosso coração que a gente troca tão facilmente? A presença de Deus real, esse entendimento da sua presença, a gente troca por coisas, a gente troca por momentos e rituais até religiosos, ao invés de desfrutar dessa presença.
A presença de Deus não é uma emoção momentânea, ela não é uma sensação que nós temos no culto. Essa é a percepção da sua presença, talvez. A presença de Deus é a realidade do próprio Deus presente, agindo e caminhando em nosso meio. É uma experiência transformadora e contínua. Eu sempre digo, vocês já devem ter ouvido aqui, que o maior sempre abençoa o menor. É sempre uma bênção estar na presença de alguém que tem algo para nos entregar, seja um conhecimento, seja uma experiência. Imagina o que é estar na presença do próprio Deus, ainda que Deus ficasse quieto na sua frente. Você seria enriquecido, você seria abençoado, não é? Uma pessoa que carrega em si sabedoria, conhecimento, experiência, seja o que for, o fato de você estar apenas observando. Se você pegar um atleta de alto rendimento, você é um corredor, ele não precisa nem te dar uma aula. Se você ficar assistindo o treino dele e ver como ele se comporta, você é abençoado, você recebe daquilo. Na presença de Deus, entendendo a presença de Deus, até estarmos em silêncio, nós seríamos abençoados. George Eldon Ladd é um escritor e um teólogo que fala muito sobre o reino de Deus. Ele nos lembra que o reino é uma realidade que traz a presença de Deus de forma tangível, como nós falamos antes. Então, o que significa isso, né? Viver nele, em Cristo, é viver sobre o reinado e a influência constante de Deus. A presença dele é uma percepção muitas vezes e é também uma consciência da presença dele, de que ele está conosco, que ele está perto. Não é uma ideia apenas, não é uma coisa subjetiva, é uma realidade, porque a presença traz uma pessoa. Não existe presença sem pessoa, sem a pessoa do próprio Senhor. Cultivar a presença, então, de Deus é uma coisa necessária. Trouxe aqui uma palavra do irmão Lawrence, conhecido por ser um homem de Deus muito focado na questão da presença. Ele diz assim: o mais santo, mais comum e necessário exercício na vida espiritual é a prática da presença de Deus. E essa prática é a vida e a paz da alma. Todos nós temos necessidade, buscamos paz, muitas vezes. Buscamos vida. Lembra que a gente leu semana passada que o Espírito de Deus traz a nós Zoe, a vida de Deus para nós? Aqui o que o irmão Lauro está dizendo e que o Senhor está apontando pela história bíblica é que o exercício mais importante na nossa vida espiritual é realmente a prática da presença de Deus. Trazer ao nosso coração constantemente essa realidade. O irmão Lawrence aprendeu a fazer isso no cotidiano. E eu entendo que ele faz isso como exemplo para nós. Por quê? Para que a gente não viva de presença de Deus apenas aos domingos, apenas no grupo pequeno, mas que a gente possa aprender a desfrutar da presença de Deus como algo constante na nossa vida. De fato, como um companheiro, nosso amigo, Santo Espírito, realmente presente conosco todos os dias. E a percepção nas nossas tarefas. O irmão Lawrence, se você conhece a história, ele era conhecido por dizer que um lugar que ele aprendeu a conhecer a presença de Deus mais facilmente foi descascando batata. Porque ele era um monge no monastério e ele tinha as tarefas do dia a dia. Então não era quando ele estava lá nas contemplações dele apenas. Quando ele estava nos períodos de oração, ele aprendeu a encontrar e desfrutar da presença de Jesus, do seu Espírito, nas tarefas mais cotidianas. E o resultado disso para ele é que isso era vida e paz na alma. Eu fico pensando que é isso que Paulo encontrou também, quando ele diz: aprendi a estar contente, não é feliz. Ele está dizendo: eu aprendi a estar bem, a estar pleno, em toda e qualquer situação. Isso para mim é uma ligação forte com esse mesmo tema. Aprendeu a desfrutar da companhia e da presença de Deus em todas as situações. É só assim que a gente vai encontrar realmente a calma e a paz na nossa vida. Ou pelo menos experimentar isso de uma forma mais profunda. E foi para isso que Jesus veio.
todo esse desenvolvimento de Deus chamando o seu povo, agindo na vida de Moisés, agindo na vida de Davi e todos os outros homens e mulheres de Deus que passaram pela história, culmina com a vinda do próprio Deus encarnado. De novo, por 3 anos, pelo menos em termos de ministério, Jesus estava restaurando a presença perceptível de Deus no meio daqueles que Ele criou. De forma muito similar ao Éden, mas não igual, porque ele não estava no Éden, ele estava num lugar bastante confuso, um povo subjugado, etc, etc. Mas ali começa a possibilidade de uma mudança na relação com a presença de Deus. Porque é a partir da vinda de Cristo e da sua obra que nós temos os pecados perdoados, então somos restaurados da nossa condição que nos expulsou do jardim. E agora, por causa de Cristo e em Cristo, nós temos acesso ao trono de Deus, como fala em Hebreus. De novo, aproxime-se com confiança. Parem de pensar que vocês fizeram tudo errado, porque isso eu já sei, Deus está falando. Eu tanto sei que enviei meu filho para que você não tivesse mais que lidar com isso, porque eu lidei com isso. Receba essa minha graça, receba esse meu favor e se aproxime com confiança de que, embora você viva ainda no mundo caído, você já está começando a experimentar a restauração da minha presença perceptível, de poder andar comigo de verdade. É isso que Deus faz em Cristo. Ele restaura em nós essa possibilidade. Em João 14 você vai ver Jesus ensinando o fato de que o Espírito Santo viria e o Consolador viria para habitar conosco e em nós. Então agora nós temos o início de uma nova jornada, onde a presença de Deus está sendo restaurada na nossa vida. É um Espírito que nos acompanha diariamente. Há figuras no Antigo Testamento, o próprio maná, dicas enormes para nós da necessidade de nós cultivarmos a presença. É isso que eu estou querendo falar para todos nós hoje. Porque se nós vivemos de picos de presença, a nossa vida não vai ser legal. Porque cada vez que você tem um pico de presença, você na verdade você não está avançando, você está voltando onde você tinha parado. Você concorda comigo? Faz sentido essa figura? Eu tenho um pico de presença, de percepção maravilhoso, não tem nada de errado. Deus me tocou semana passada, não sei o que aconteceu aqui, Deus orou comigo na hora do louvor, amém, ótimo. E aí você tem, já domingo à noite já começou a esquecer a questão da presença de Deus na sua vida. Aí você passa uma semana, às vezes falta domingo, passa 2. Aí talvez Deus fale com você porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele não leva em conta isso, Ele toca no seu coração. Você na verdade volta para cá. Agora, se você desenvolver uma constância de percepção da presença de Deus, você vai manter uma constância também na sua vida nesse sentido. É o que a palavra nos ensina. A experiência da presença com Deus, a presença de Deus em si, ela é mais que uma experiência passageira. Isso é algo importante para entender. A gente pode até experimentar elas mais raramente, ter uma percepção mais clara. Eu percebi Deus no meu coração, talvez alguma coisa que aconteceu em mim, lá no meu interior, no meu espírito. Mas essa experiência pode ser às vezes ocasional, mas ela não deixa de ser uma presença que está disponível o tempo todo, no nosso dia a dia. Ela é mais do que passageira, ela é uma caminhada constante. Trago de novo aqui o irmão Laurence, ele diz: eu me habituei a me refugiar em sua presença durante as ocupações diárias, e ao final do dia, estar tão em paz como ao final de um tempo de oração. Essa frase é boa, né? Aí você fala assim, mas estou longe desse. Pode falar, porque eu também leio isso aqui e falo, Vou repetir. Eu me habituei, presta atenção nas palavras, ou seja, Deus não fez assim uma obra na minha vida e agora é assim minha vida. Ele disse, eu, Laurence, trabalhei com Deus e eu me habituei a me refugiar em sua presença. Olha só a cabeça dele, a mentalidade e o entendimento dele. Eu me habituei a me refugiar. Ele usa as figuras que são físicas, mas para falar de coisas que não são físicas, certo? Ele não estava se refugiando. Não dá para trabalhar hoje, eu preciso falar com Deus.
Não dá para ajudar na cozinha que eu tenho que ajudar, né? Ele fala, eu aprendi a refugiar em sua presença, eu entendo a presença dele, durante as ocupações diárias. E o que isso fez para mim? Ao final do dia, eu estava tão em paz como eu estaria ao final de um tempo de oração. Cara, isso aqui é muito, muito, muito fora da nossa realidade. E sabe o que eu penso quando eu leio isso aqui também? As palavras de Jesus que diz que a minha casa será chamada... Onde é a casa de oração? Aqui. E a casa dele não pode ser chamada de casa de oração se é o único momento que essa casa de oração encontra paz são nesses momentos de oração literal. Nós somos muito mais uma casa de oração, onde a oração acontece 24 horas, igual aqueles grupos que fazem, né, ciclos de oração. Então é uma expressão dessa ideia. E Deus deseja que a nossa casa, que nós sejamos essa casa de oração. E é isso que Lawrence descobriu. Eu encontro qual a expressão que ele usa? Eu estou tão em paz ao final de um dia, quanto eu estaria após um tempo de oração. Eu estou tão em paz ao final do dia, quanto eu estaria se eu estivesse no Éden. É mais ou menos essa ideia. Eu estou tão em paz ao final do dia, quanto se eu estivesse de fato estado fisicamente na presença de Deus, mas eu entendo e me refugio na sua presença. Eu quero terminar dizendo para você o texto, compartilhando com você o texto que está em João 17:3, que diz que a vida eterna é conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. A vida eterna é essa. A vida eterna não começa depois que a gente morreu, quando Cristo voltar. A vida eterna começou no primeiro dia que você conheceu o Senhor Jesus. Por causa da presença dele e por causa do seu Espírito habitando em você. Você já começou a vida eterna. A vida eterna não é o que você ganha a respeito da presença de Deus em sua vida, simplesmente, mas é a presença da própria pessoa de Deus na sua vida. A vida eterna é essa, conhecer essa pessoa, desfrutar dessa presença, porque é isso que vai acontecer no futuro. Você já começou aquilo que vai ser uma realidade no futuro. Quando Cristo voltar, nós voltamos para o Éden. Nós voltamos então para o plano de Deus. Eu não estou dizendo aqui que vai ser igual ao jardim, tá, gente? Não vamos entrar nesse mérito aí. Não sei como Deus vai fazer isso. Mas o que eu sei é que seja simbolicamente, seja subjetivamente, nesse sentido, o que eu sei é que quando Cristo voltar, aquilo que Ele começou hoje, que é revelar de si a nós, vai ser pleno. Porque não só o nosso espírito estará restaurado, mas o nosso corpo será restaurado e toda a natureza será restaurada. Então, seja igual, seja similar, seja diferente, a realidade nós voltaremos para a realidade do Éden, onde todas as coisas são boas e a relação de Deus conosco é muito boa e é perfeita. E há uma diferença entre o Éden e a vida futura plena que Deus nos dará. É que lá não será mais possível que nós nos rebelemos contra Deus, como Adão e Eva fizeram. Não haverá mais em nós nenhuma condição de negarmos ou rejeitarmos a Deus diferente. Não é uma ideia de qualquer outra filosofia de uma vida, tipo aquelas coisas de ideias de vida cíclica, né? Aí começa tudo de novo. Aí o homem pisa na bola de novo, no novo céu, nova terra. Aí sai expulso de novo, vai ter que vir outro Salvador. Não. Nós pecamos contra Deus. Deus nos separou da sua presença perceptível. Ele revelou sua vontade, trabalhou conosco, enviou o seu próprio Filho para que a gente tivesse essa presença possível de novo. Nós podemos já experimentar essa presença. É isso que é a presença de Deus. É por isso que eu fiz questão de trazer isso para nós pensarmos, porque nós gostamos de cantar sobre isso. E cada vez que você cantar e pensar sobre esse assunto, entenda o que é que você está cantando.
Entenda que não é sobre momentos apenas, entenda que não é sobre sensações ou experiências apenas. Tudo isso são exteriores ao fato de que Deus está presente. Faça essa pergunta ao seu coração algumas vezes: o que há de errado com o meu coração, Senhor? O que eu estou dizendo aqui não é nada mais do que Salmo 139, sim ou não? Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho. Se o salmista diz isso, é porque nós nos encontramos assim. Mas saiba que a vida eterna entrou em você através do Espírito de Deus, e agora você pode aprender a desfrutar da presença. Talvez você está perguntando no seu coração hoje: como é que eu faço isso? Nós não vamos falar muito sobre isso hoje, mas você sabe várias coisas, na verdade. E isso que é o mais difícil para nós, talvez, né? Não há novidade para nós em muitos desses assuntos. A gente sabe que é habituar a nossa vida à presença de Deus, escolher, como diz aquela outra canção, a boa parte, né? Escolher estar com Ele. Mas eu acho que começa muito com a gente entendendo que Ele deseja que você esteja com Ele. Ele deseja que você e eu estejamos com Ele. Ele criou você e eu para isso. Quando você entrar num tempo dedicado com Ele, lembre-se de que Ele é o maior interessado em que você desfrute da presença dEle. Abra o seu coração, abra a sua vida com Ele, derrame-se diante do Senhor. Leia as Escrituras e creia no Deus das Escrituras. Use os Salmos para disciplinar o seu coração. Use as promessas do Senhor, da sua vinda, do seu Espírito, para disciplinar a sua mente e aumentar em você esse crer na presença de Deus, para que isso influencie a sua vida cotidiana, influencie também a sua vida congregacional. Nós não vamos atrair a presença de Deus porque Ele está presente, mas nós podemos desfrutar dessa presença de uma forma diferente. Amém? O Senhor está aqui todos os dias conosco, como Ele está fora, mas Deus tem um prazer também na comunhão dos seus filhos e filhas. Toda vez que nós estamos aqui, nós podemos experimentar um pouco mais dele, de uma forma mais profunda. Essa é a perseverança que nós temos que ter. Jesus disse: eu estarei com você todos os dias, não desanime. E creia, um dia, esse desafio que é o seu coração lutando contra você, né, no seu desejo de estar comigo, isso tudo eu vou cuidar, vou restaurar. Mas esteja comigo, continue estando comigo. Habitue a ver e a refugiar-se na minha presença. Nós vemos a presença de Deus como de uma forma incompleta hoje. O apóstolo Paulo chama isso nós vemos em parte, como em um espelho, mas um dia nós veremos face a face. Um dia nós veremos a perfeição completa. Não desanime. Talvez você seja uma pessoa que gostaria mais da presença de Deus, falar: parece que Deus não se manifesta. Siga, irmão, em frente, crendo em Deus. Deixe Deus ir se revelando a você. Busque-o, mas não fique cogitando a presença que você não tem. Creia e viva pela presença que você tem, que você já sabe que você tem. Comece no pequeno, comece no pouco. Às vezes eu encontro pessoas que estão sempre falando: não, que Deus precisa se revelar. E Deus sempre precisa se mostrar mais, né? Ele pode. Mas muitas vezes essas pessoas não estão curtindo, vou usar essa expressão, aquilo que ele já conhece de Deus. Você já está amando a Deus naquilo que você sabe dele. Isso, como você pensa nas pequenas coisas sobre Deus que você já sabe sobre Ele, isso queima o seu coração, isso te eleva o seu espírito. Não, eu quero mais. Irmão, entende? Às vezes a gente está olhando muito para o que a gente quer ver acontecendo, mas não aprendeu ainda a se refugiar na presença daquilo que a gente já sabe. A Bíblia diz: de fé em fé, de glória em glória. Ande na medida daquilo que Deus já te concedeu e seja fiel nisso. Fiel, fidelidade, dia a dia. Deixa que Deus aumente na sua vida o que Ele quiser aumentar, mas seja fiel naquilo que Deus já te colocou. E tudo bem, se você estiver fazendo isso, quando nós tivermos a oportunidade, nós clamamos por mais de Deus. Amém? Nós vamos fazer isso sempre. Vamos orar?